E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão. Continuamos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, e hoje nós vamos continuar refletindo capítulo 26, lembrando sempre a importância de você fazer a sua própria leitura, a sua reflexão, acompanhando junto com a gente, deixando a palavra de Deus falar ao seu coração e o Espírito Santo transformar a sua vida. Vamos para a nossa leitura de hoje, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles ao lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para não caírem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Até aqui a nossa leitura hoje. E é um trecho um pouco mais extenso, nós lemos do 31 ao 44, ao 45, 46. E nós refletimos aqui muitas coisas, várias ênfases em que nós podemos pensar juntos aqui, analisar juntos. E dentre elas, a mais interessante de começo aqui é a vida de Pedro. Mas antes, Jesus inicia esse trecho proferindo, falando as palavras de uma profecia de Zacarias 13:7, onde diz que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. Jesus inicia isso aqui falando já da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição, pois estava próximo. Logo, Jesus seria entregue para todo o sofrimento que ele passaria, e nós veremos isso à frente. Mas Pedro, sendo Pedro, olhando por todo o Evangelho, vemos as características dele. Assim como nós, em muitos momentos, para aí. Todos não. Eles podem te negar, mas eu jamais negarei. Eu morrerei pelo Senhor. E aqui nós vemos as características de Pedro, nesse versículo 33 e o 34, em que Pedro diz assim: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará. E aí Pedro responde a Jesus: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor,
de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aqui nós vemos Pedro falando, né? Eu jamais. Eu não, Senhor. Os outros talvez. Eu sou o cara. Eu tô com o Senhor. Eu tô com o Senhor e não abro. E nós, em muitos momentos da nossa vida, somos exatamente como Pedro na empolgação, achando que na força do nosso braço, achando que na nossa capacidade, achando que naquilo que nós sabemos ou podemos fazer, nós faremos por Jesus. E Jesus, em sua plena sabedoria, em sua soberania, já sabia o que aconteceria com Pedro. E diz a ele com detalhes o que aconteceria a partir disso, né? Jesus disse no versículo 34, em verdade digo, nesta noite, Jesus falou o tempo, como seria, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus deu detalhes de como seriam as falhas, os erros, né, e os pecados de Pedro, como ele cometeria. E nós precisamos aprender com Pedro nesse sentido. Aliás, com Jesus, né, em não ter essa atitude como Pedro, mas nós vamos falar um pouco à frente em que acontece aqui. Versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles ao lugar chamado Getsemane. E o significado de Getsemane é lugar de prensa ou de esmagar um fruto, né? Especificamente aqui era no Monte das Oliveiras, então o fruto era a azeitona para se tirar o azeite, mas também poderia ser usado na uva. E qual a ligação disso com todo esse contexto aqui, né? O Getsemane, a esmagadeira, a prensa, representa exatamente o que Jesus passaria em seu sofrimento, em sua paixão, né? E nós vemos isso em Isaías 53, de 4 a 5. O versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras versões diz, ao invés de moído, diz esmagado. Jesus foi esmagado e aqui ele estava diante desse momento, indo em direção ao esmagamento, ao sofrimento. E nós vemos que Jesus chama apenas 3 discípulos para ir orar. Muito famosa a musiquinha de crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. E esses mesmos 3 estavam com Jesus em seu momento de maior, profunda agonia, em que outros evangelhos dizem que Jesus transpirava sangue, especificamente, se não me engano, no evangelho de Lucas. E aqui nós vemos a oração de Jesus clamando a Deus por misericórdia, nós vemos a agonia de Jesus e nós vemos o abandono de Jesus. A oração é Jesus clamando a Deus para que se passasse o cálice dele, ou seja, para que, se fosse possível, que ele não passasse por isso. Por isso o quê? E não somente... Sabe, meus amigos, nós precisamos entender verdadeiramente o que trouxe essa agonia a Jesus e por que Jesus orou a Deus. Não foi porque Jesus seria açoitado, não foi porque Jesus seria cuspido, envergonhado nu, sabe? E nós vemos claramente isso no filme A Paixão de Cristo, né? Que quão profunda foi esse sofrimento, essa vergonha, mas não era isso que trouxe a agonia a Jesus. A agonia de Jesus era porque seria o único momento na história e na vida de Jesus em que ele seria abandonado pelo Pai, que ele não estaria em comunhão com a Trindade. Seria o momento do abandono por Deus, e era isso que Jesus temia e é isso que trouxe toda essa dor e agonia a Jesus. Mas Jesus não foi somente abandonado pelo Pai, mas também por aqueles que se diziam seus melhores amigos. No momento de maior agonia, no momento de mais importante do seu ministério, onde ele chama eles para estar juntos, para darem força, para orarem, para intercederem, eles dormiram, eles descansaram, eles não tiveram entendimento da importância de estar junto com Jesus nesse momento.
E aqui nós vemos uma ênfase muito importante no versículo 41, que até algumas canções falam sobre isso, e muito conhecido. O versículo 41 diz assim: vigiem e orem, Jesus dizendo aos discípulos, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o que nós podemos entender e o que ele queria dizer com esse versículo? A carne que ele está retratando aqui não tem a ver com a matéria física, mas sim com a vontade do eu, com a vontade de se preservar, com a vontade de fugir disso, né, desse momento, desse sofrimento, desse abandono. E o Espírito aqui em que ele se refere é o Espírito Santo de Deus, aquele que habitava em Jesus, é aquele que era o próprio Jesus em unidade com Deus e o Espírito Santo. E aqui nós vemos essa ênfase de Jesus, dizendo que tanto ele quanto os discípulos tinham, né, a fragilidade da vontade do eu, de fugir da vontade de Deus. E era exatamente isso a oração de Jesus. A única diferença entre os discípulos e Jesus é que Jesus não cedeu a essa vontade, mas ele fez o que era a vontade do Pai. E nós vemos também algo muito interessante aqui, que é muito comum na cultura dos que escreviam e daquele tempo, na forma que era escrita, era a ênfase quando se repetia alguma coisa. E nós vemos em dois momentos aqui as repetições. Primeiro nós vemos que Jesus fala que Pedro o negaria 3 vezes, e depois nós vamos ver como é isso, essa repetição. E depois nós vemos aqui na oração de Jesus, ele repetindo 3 vezes as mesmas palavras. E qual a importância disso e qual a ligação disso? A ligação é a ênfase, a importância que isso tinha. Realmente a coisa mais importante aqui, Jesus estava demonstrando o quanto ele necessitava da força de Deus para concluir essa missão, para fazer a vontade de Deus. E a ênfase foi de repetir as mesmas palavras: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, para que essa missão e esse propósito se cumpram. Qual era essa missão? A cruz, a morte, o sofrimento, o abandono de Deus, para que todo o pecado de todo o ser humano recaísse sobre Jesus. E nós vemos aqui no último versículo, Jesus falando: levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E aqui nós vamos ver, né, posteriormente, Jesus sendo entregue e tudo que acontecerá em caminho à sua crucificação. E eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso. Faça a sua leitura. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração sobre as atitudes de Pedro, sobre a nossa impulsividade, sabendo que nós não podemos fazer nada que Jesus não tenha feito por nós. Pedro, sim, morreu por Jesus um dia, mas Jesus primeiro morreu por ele. Pedro, sim, amou a Jesus verdadeiramente, mas primeiro Jesus o amou primeiro. Lembre-se disso. Não se esqueça da ênfase em que o próprio Jesus teve grande tentação em não fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. Mas a ênfase é: façamos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus não desistiu de morrer por nós e por isso hoje estamos aqui. Obrigado porque Jesus não desistiu de Pedro e hoje nós temos um exemplo, Deus, de um grande homem na fé, de um grande homem parecido com Jesus e que nós temos a capacidade e o poder no teu Espírito de sermos como ele. E a minha oração é que teu Espírito alcance cada coração, cada vida e faça essa obra em nós, para que o seu nome seja glorificado e pessoas te conheçam. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.